Vamos, pessoal. Hoje nossa última aula de civil, tá? Os nossos dois próximos. Eu volto, calma, não é a minha última aula, né? Última aula de civil, mas tem mais 3 de processo ainda, então não tem problema. Exatamente, vai ter um final de semana que serei só eu, quase. Né? Não, domingo que vem eu não tô. É no outro. Aí estarei sábado à tarde, às 2, e domingo. Exatamente, seguido. Não é? Que sonho, né? Então vamos, pessoal. Para fechar direito civil, muito bom ver essa sala vazia, porque tem pouca gente. Né? Então, é muito bom ver essa sala vazia, porque vai ter uma questão de família e 2 de sucessões na prova dos 6. Então, quem veio hoje já vai quase gabaritar direito civil. Mas é isso. Então vamos lá, pessoal. Com relação ao direito de família, tema simples, primeiro tema, mas um tema bastante cobrado em provas de concurso público, assim como em provas da OAB. Então a gente precisa relembrar e destacar aqui os detalhes sobre a relação de parentesco. Tá? Primeiro ponto do direito de família, para a gente relembrar e fazer os destaques que eventualmente você já tem esquecido. Vamos lá. Com relação à relação de parentesco, vale lembrar, nós temos 2 linhas. Linha reta, linha colateral. E no que diz respeito à linha reta do parentesco natural ou civil, a gente conta por gerações. Então a linha reta é simplesinho de contar, porque a cada geração, 1 grau. Né? Então, pais, 1º grau de linha reta, avós, 2º grau, bisavós, 3º grau, para baixo igualmente, conta-se por geração. A linha colateral também não é muito difícil de ser visualizada, mas vale a pena fazer alguns destaques. Primeiro porque, para contar o parentesco colateral, a gente precisa antes identificar o ancestral comum. Então, primeiro a gente tem que subir na linha reta, a fim de identificar o ancestral comum, e depois começar a descer para chegar no colateral. Dessa forma, vocês bem se recordam, mas vale a pena destacar, porque isso vez ou outra cai de pegadinha, não existe 1º grau colateral. Não existe 1º grau colateral, uma vez que o irmão é o colateral mais próximo, só como eu tenho que chegar no ancestral comum primeiro, então o irmão vai ser 2º grau colateral. Né? E assim sucessivamente. Chega no pai, 1 grau, irmão, 2º grau colateral, filho do irmão, sobrinho, 3º grau colateral, filho do sobrinho, cuidado, é parente, tá? É parente ainda, sobrinho neto, 4º grau colateral. Cuidado com ele. Para chegar no tio, da mesma forma, vai no ancestral comum, só que o meu ancestral comum ao meu tio não é meu pai, né? É o meu avô. Então, 1º grau nos pais, 2º grau nos avós, e aí eu começo a descer a linha colateral. Tios, portanto, parentes em 3º grau colateral, e primos, 4º grau colateral. Da mesma forma, tios avós também são parentes e encontramos o ancestral comum. 1º grau nos pais, 2º grau nos avós, 3º grau nos bisavós, 4º grau colateral, tios avós. Né? Então, bastante atenção com relação a quem são os nossos parentes. A linha reta ela é ad eternum, a linha reta não tem limite, vai contando geração, 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 sem problema. Agora, na linha colateral, um parente de 2º grau, irmão, né? 2 de 3º grau, tios e sobrinhos, e 3 de 4º grau colateral, primo, tio-avô e sobrinho-neto. Bastante atenção com esses 2 detalhes simples, mas que, vez ou outra, derruba alguns em prova. Primeiro, não tem 1º grau colateral. Primeiro ponto, não tem 1º grau colateral. E segundo, tio-avô e sobrinho-neto ainda são parentes. Assim como os primos, parentes em 4º grau colateral. E também vale a pena tomar cuidado com o parentesco por afinidade.
por afinidade. O legislador vai me dizer que eu me vinculo em parentesco com os parentes do meu cônjuge ou companheira. Me vinculo em parentesco com os parentes do cônjuge ou companheiro. Só que tem um detalhe. No parentesco por afinidade, a linha colateral termina no segundo grau. Segundo grau. Então, de fato, sogra, sogro, enteado, enteada são parentes, e parentes em linha reta. Primeiro grau de linha reta ascendente, sogro, sogra. Primeiro grau de linha reta descendente, enteado, enteada. Só que na linha colateral só conta até o cunhado. Então, cunhado, parente em segundo grau colateral. O filho do cunhado não é nada seu. Não é nada seu. Mas você tem que tomar um cuidado. Por quê? Já bem, já vi isso várias vezes no Instagram. Antigamente eu até comentava, né, para ver se caía a ficha deles. Mas tem a página do Colégio Notarial, que direto eles publicam alguns quadrinhos sinóticos, etc. E um dos mais famosos, um dos mais comentados, o pessoal, nossa, que quadro perfeito, agora não esqueço nunca mais. Né? Um do Colégio Notarial, não esquece mesmo, vai errar na prova, você não vai esquecer. Que ele coloca como parente o filho do cunhado. Ele conta a linha, o parentesco da afinidade, até o terceiro grau colateral. E o Código Civil é muito claro, no sentido de que o sobrinho da minha esposa não é meu parente. Não é meu parente. Me chama de tio? Não, de jeito nenhum. Se me chamar de tio, eu não sou nada seu, para. Não é meu parente, definitivamente. O Código Civil me diz, né? Tá claro, olha aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 1595. Parágrafo 1º do artigo 1595. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes e descendentes. Então, a afinidade linha reta também é eterna, né? Ad infinito. E aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Limita-se aos ascendentes e descendentes e aos irmãos. Então, o filho do cunhado já não é mais seu parente. A linha da afinidade termina, o parentesco da afinidade termina no segundo grau da linha colateral. Não esqueça isso. Ok? Mas matéria de parentesco é simplesinha, de modo que o único detalhe que nos cabe aqui destacar ainda para concluir, e também vale a sua atenção, é que a linha reta da afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Por isso que a gente, né, sempre faz o comentário acerca da sogra, né, que a sogra ela é parente e é para sempre. Para sempre não existe ex-sogra. Existe ex-esposa, ex-marido, existe ex-cunhado, cuidado com isso, existe ex-cunhado, ex-sogra, ex-sogro, ex-enteado, não. Não, porque o legislador é claro em me dizer que na linha reta a afinidade não se extingue. Mas aí você grava, na linha reta. A linha colateral da afinidade se extingue com a dissolução do casamento. Nesse contexto, por exemplo, é válido o casamento com o ex-cunhado, com a ex-cunhada, válido. Né? Porque uma vez dissolvido o casamento, o cunhado deixa de ser parente, a cunhada deixa de ser parente, então é válido. Agora, não é válido o casamento com a ex-sogra, porque ela não é ex. Né? Está lá entre as causas impeditivas do casamento, a afinidade em linha reta. Beleza, mas só para relembrar parentesco, tema que de vez em quando cai. O tema de destaque dentro do direito de família, sem dúvida alguma, é regime de bens. Regime de bens. É o tema principal dentro do direito de família, tema que derruba muita gente e tema que é corriqueiramente cobrado, porque regime de bens pode cair tanto em família quanto em sucessões. Então, sem dúvidas, tema fundamental da nossa matéria. E aí, acerca do regime de bens, alguns destaques introdutórios que podemos fazer. Acerca de princípio, isso mesmo, cai princípio em sede de regime de bens. Primeiro princípio fundamental dos regimes de bens é o princípio da variedade. Beleza?
Tenho 4 regimes: comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, participação final nos aquestos e a separação. Separação que, na verdade, se divide em 2. Separação convencional e separação obrigatória. E como elas não se confundem, então a gente pode dizer 5, né? Comunhão parcial, comunhão universal, participação final dos aquestos, separação convencional, chamada de separação absoluta, e a separação obrigatória, que de separação não tem nada. A gente vai ver daqui a pouquinho, vai relembrar daqui a pouquinho. Então, variedade. Segundo princípio fundamental do regime de bens, princípio da autonomia. Lembre-se do seguinte: muito embora o legislador me ofereça 4 opções, porque a quinta é obrigatória, eu tenho 4 opções de regimes de bens, eu não estou vinculado à escolha de um deles. Pelo princípio da autonomia, eu posso, por autorização legal, mixar regras. Então, eu tenho 4 escolhas ali prontas. Posso optar pela comunhão parcial de bens, posso optar pela comunhão universal de bens, posso optar pela separação, posso optar pela participação final dos aquestos. Mas se eu não quiser, eu posso misturar. Posso, por exemplo, estabelecer com a minha noiva que nós vamos, com relação aos bens móveis, casar no regime da comunhão universal. Então, tudo de móvel que eu já tenho, tudo de móvel que ela já tem, e o que nós adquirirmos, dos 2. Só que no que diz respeito a imóveis, comunhão parcial. Então, os imóveis que eu já tenho, só meus. Os imóveis que ela já tem, só dela. E o que nós vamos constituir durante o casamento, dos 2. Posso fazer? Posso, não tem problema nenhum. Pelo princípio da autonomia. O legislador me dá 4 opções prontas, mas eu posso misturar a regra dada a liberdade. E o princípio que mais cai, princípio da mutabilidade justificada. É possível alterar o regime de bens na constância do casamento? Então, o casal escolheu um determinado regime por pacto antinupcial. Durante o casamento, é possível alterar o regime? Sim, mas não vai com tanta sede ao pote, porque existem requisitos para a alteração do regime. E o primeiro requisito que nós temos é que essa mudança tem que ser solicitada por ambos. Por ambos. E segundo requisito, autorização judicial. Então eu estou no contexto de uma ação que seguirá o rito da jurisdição voluntária. Porque ambos têm que estar concordes com a alteração e eu preciso de uma decisão de caráter homologatório. Os 2 primeiros requisitos: pedido de ambos, autorização judicial, então preciso de uma sentença nesse sentido, e 2 últimos requisitos que já são questionados, mas ainda estão na lei. Quais? Preciso justificar. Questionado, porque ninguém perguntou lá no início por que eu queria casar com comunhão universal. Por que agora eu teria que dizer por que eu quero mudar para a separação? Então, doutrinariamente questiona-se, mas a lei ainda exige justificativa. Por isso que é mutabilidade motivada. Pedido de ambos, decisão judicial, com base na justificativa proferida pelos cônjuges e, obviamente, questão mais importante dentro dessa alteração, proteção do direito de terceiros. Tá? A alteração não será deferida se existir a possibilidade de prejudicar direito de terceiros. Okay? Com relação à mutabilidade. Agora, antes de entrarmos nos regimes, pacto antinupcial, também tema que costuma cair, quando cai, derruba bastante gente. Pacto antinupcial. Primeiro detalhe sobre o pacto. O pacto é um contrato. Tá? Existe muita discussão sobre a natureza do casamento. E eu até sigo a linha de que casamento não é contrato. Casamento é um negócio jurídico, mas não chega a ser contrato. Agora, o pacto antinupcial é. A natureza jurídica do pacto antinupcial é de contrato. E ele tem 3 características. Primeiro, o pacto antinupcial é um contrato solene.
O que significa dizer que ele só terá validade se celebrado mediante escritura pública. Grava isso. Não tem como celebrar pacto antinupcial por escritura particular. Caso isso aconteça, o pacto é nulo. Aí cai lá na sua prova que os noivos celebraram um instrumento particular de pacto antinupcial, assinado por 2 testemunhas, com firma reconhecida. Nulo. Nulo. Escritura pública. Escritura pública. Por quê? Porque é contrato solene. Segundo, é contrato condicional. E aí, com base lá na nossa primeira aula, vocês se recordam que condição é evento futuro incerto. Pois bem, o pacto antinupcial é um contrato subordinado à condição suspensiva. Por quê? Ele só produz efeitos se o casamento for celebrado. Então, uma semana antes do casamento, foram lá no escritório, no cartório de notas, celebraram um pacto antinupcial perante um tabelião perfeito. Esse pacto existe e é válido, mas ainda não está produzindo efeitos. Porque existe uma condição suspensiva. Existe um evento futuro incerto, qual seja a celebração do casamento. O casamento precisa ser celebrado para o pacto produzir os seus efeitos. E ele é também acessório. Acessório. Nota que fazemos porque o acessório segue o principal. Dessa forma, se o casamento for extinto, o pacto também será. Se o casamento for extinto por morte, se o casamento for extinto por divórcio, o pacto também será cessa os efeitos. E se o casamento for anulado, o pacto igualmente. Então, o pacto antinupcial é um contrato solene, porque depende de escritura pública para validade. É um contrato condicional, porque seus efeitos estão subordinados a evento futuro incerto, celebração do casamento. E é um contrato acessório, porque segue a sorte de um negócio jurídico principal, que é o casamento. Mas cuidado, acessório segue o principal. A recíproca não é verdadeira. O acessório segue o principal não segue o acessório, não. Se o casamento for nulo, se o casamento for anulável, o pacto também será. Se o casamento for extinto, o pacto também será. Agora, se o pacto por alguma razão for inválido, o casamento não será considerado inválido. O que vai acontecer? O regime de bens para todos os efeitos será o da comunhão parcial. Então só mexe na eficácia. O casamento continua absolutamente válido. Por exemplo, cai lá na sua prova, que menos de um mês está chegando, cai lá na sua prova que os noivos celebraram um instrumento particular de pacto antinupcial, com a assinatura de 2 testemunhas, reconheceram firma, escolhendo o regime da comunhão universal de bens. Show. O pacto é nulo, porque não foi celebrado por escritura pública. Então o pacto é nulo. O casamento também é? Não. O casamento é absolutamente válido. Regime de bens, comunhão parcial. Comunhão parcial. Acessório segue o principal. Inverso não. Inverso não. Ok? Beleza. É válido pacto antinupcial celebrado por menor de idade? É válido o pacto antinupcial celebrado por um rapaz que tem 17 anos, por exemplo? Com 16 anos. Se tiver assistência, será que vale? Os pais. E aí? Beleza. Muito cuidado. É válido. Só como ele é relativamente incapaz, ele precisa de assistência. Matou a charada. Só que tem alguns que, quando se deparam com essa questão, é válido o pacto feito pelo menor de 18 anos, na hora eles respondem, pô, não é. Não é por quê? Porque o menor de 18 anos, para casar, tem que ser no regime da separação de bens. Quem te disse isso? O que o legislador coloca lá entre as causas de separação obrigatória, maior de 70 anos, pendência de causa suspensiva, aquele que depender de decisão judicial para casar. O menor sempre precisa de decisão judicial para casar? Não.
O menor só precisará de decisão judicial para casar quando? Quando os pais não assentirem. Nós sabemos que a idade núbio no Brasil é 16 anos. E o legislador me deixa absolutamente claro que o maior de 16 anos pode casar se tiver o consentimento dos pais no processo de habilitação. E nesse cenário de concordância dos pais, é absolutamente possível a celebração de um pacto antinupcial. Obviamente, os pais terão que assistir também no pacto, evidente, porque ainda é relativamente incapaz, né? O casamento é que emancipa. Por enquanto é incapaz. Agora, se os pais não concordarem com o casamento, se os pais se opuserem ao casamento, aí não tem como fazer pacto. Porque esse menor só poderá casar com decisão judicial, e aquele que depende de decisão judicial para casar, separação obrigatória. Separação obrigatória. Então, já lá, ó, é válido o pacto antinupcial feito pelo menor de 18 anos? Sim, com exceção das hipóteses em que depender de decisão judicial. Quais são as hipóteses que dependem de decisão judicial? Menor de 16, naquele caso de gravidez, né, excepcional, e o maior de 16, menor de 18, que não tem concordância dos pais. Aí esses podem casar? Sim. Com decisão judicial, regime, separação. Agora, tem concordância dos pais, maior de 16, não precisa de decisão judicial e pode celebrar pacto. Nesse caso também tem hipótese do menor emancipado, né? Exato, né? Isso. Mas aí ele já tem plena capacidade, né? Se for um menor que aos 16 anos foi emancipado voluntariamente pelos pais, aí perfeito, né? Porque ele é plenamente capaz para os atos da vida civil. Né? Mas já que o colega comentou sobre emancipação, geralmente, não aconteceu aqui, mas geralmente quando eu pergunto, o menor pode celebrar pacto antinupcial? Aí sempre tem algum aluno que responde, sim, desde que seja emancipado. Não, se ele foi emancipado, pode. Mas mesmo não sendo emancipado, também pode. Se para o casamento tiver a concordância dos pais. Porque aí, nesse caso, não depende de decisão judicial. Né? Okay? Veja lá o texto do artigo 1654. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação do seu representante legal, porque ele ainda é incapaz, então tem que ter assistência, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Então, o menor pode celebrar pacto antinupcial, se ele não foi emancipado, precisa de assistência, salvo as hipóteses de separação obrigatória. Porque aí não é que ele não possa, não tem utilidade, né? O regime é obrigatório. Ok? Vamos aos regimes, então. Primeiro regime, que sempre ouço. É o mais fácil. Não, é o mais difícil. Todo mundo sabe o regime da comunhão parcial. Vá. Né? Quase todo mundo é casado no regime da comunhão parcial. Sim, porque é mais barato casar na separação, na comunhão parcial, por isso. Porque os outros regimes dependem de pacto, né? Então, se eu escolher outro regime, não me bastará o processo de habilitação do casamento. Vou ter que celebrar também um pacto antinupcial num cartório de notas, vou ter que registrar esse pacto antinupcial num cartório de imóveis para produzir efeitos, e eles não vão fazer isso de graça, então vai sair mais caro. Aí a gente casa na comunhão parcial de bens, mais em conta, né? Mas o fato de 70% dos brasileiros serem casados na comunhão parcial, longe de significar que esse é o regime mais simples. Pelo contrário, é o mais complicado porque aqui eu tenho 3 blocos patrimoniais. Eu tenho patrimônio só de um cônjuge, patrimônio só do outro cônjuge e patrimônio dos dois. Na separação de bens, como regra, eu tenho 2 blocos patrimoniais. Um só de um cônjuge, outro só do outro cônjuge. Na comunhão universal, regra geral, eu só tenho um bloco patrimonial. Patrimônio de todos, como regra. A comunhão parcial é a mais complicada. Porque eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que comunica e aquilo que não comunica. Nesse sentido, né, veja lá, primeira questão, o regime da comunhão parcial é um regime supletivo. Por quê? Porque se não for escolhido nenhum, no pacto antinupcial você vai escolher a comunhão parcial de bens. Supletivo também, porque se o pacto antinupcial, por alguma razão, for invalidada,
regime da comunhão parcial de bens. Então é o regime legal. E dentro das suas regras, o que nós temos é o seguinte: comunica na comunhão parcial de bens o patrimônio adquirido onerosamente ou por fato eventual na constância do casamento. Essa é a ideia geral. Ouço alguns falando, na comunhão parcial de bens, comunicam os bens adquiridos durante o casamento. Pera lá, não é assim não. Comunicam os bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Ou, esse alguns esquecem, por fato eventual. O que é fato eventual? Sorte. Então, eu sou casado na comunhão parcial de bens. Se ganho na loteria, metade da Gabi, né? Porque fato eventual comunica. Ainda que você tenha cantado os números sozinhos, tá? Tenha usado dinheiro de bem particular, tá? E os números que cantou era o aniversário do ex. Ainda que seja isso, se ganhar na comunhão parcial de bens, metade da outra esposa, da esposa, por quê? Porque comunica. Fato eventual, comunica. Comunicam os bens adquiridos onerosamente ou por fato eventual na constância do casamento. Comunicam também benfeitorias e frutos, mesmo oriundos de bem particular. Tá? Então eu tenho um imóvel de antes do casamento, só meu. Beleza. Mas durante o casamento esse imóvel está alugado. E os proventos do aluguel, né, eu deposito numa conta poupança. Aí depois acontece o divórcio. O dinheiro que está lá na poupança, fruto de aluguel, é só do dono do imóvel? Não, do casal, fruto. Fruto comunica. Imóvel particular, realizou benfeitoria dos dois. Por isso que partilha não é tão simples de fazer, né? Porque se eu tenho ali um imóvel particular que vale, sei lá, 500 mil reais e foram realizados 200 mil reais de benfeitoria, eu tenho que partilhar a benfeitoria, 100 para um, 100 para o outro, e o imóvel é só daquele que é o proprietário. Então lembrem-se, comunicam no regime da comunhão parcial os bens adquiridos onerosamente ou por fato eventual na constância do casamento, e comunicam também as benfeitorias e os frutos, mesmo provindos de bens particulares. O que não comunica? Bens de antes do casamento e bens recebidos a título gratuito, por doação, por herança e ainda bens subrogados. Bens subrogados. Por isso que, aí no seu material você pode até fazer a observação. Veja bem, eu coloquei ali, comunicam os bens adquiridos onerosamente. Aí você pode colocar um asterisco, né, e depois embaixo falar assim, salvo se esse bem adquirido onerosamente se deu em subrogação de um particular. Eu vendi um imóvel que era só meu, e com esse dinheiro da venda, comprei um outro imóvel na constância do casamento. É dos dois? Não. Subrogado. Subrogado. Então, no regime da comunhão parcial, comunicam os bens adquiridos onerosamente, à exceção dos subrogados, ou por fato eventual na constância do casamento. Comunicam também frutos e benfeitorias, ainda que de bens particulares, e excluem-se da comunhão os bens anteriores ao casamento, os bens recebidos a título gratuito, por sucessão, por doação, e os bens subrogados de particulares. Ok? Não comunicam. Perfeito. Segundo regime, comunhão universal de bens. Toma cuidado, né? Porque aí o sujeito diz, a comunhão universal de bens, moleza, tudo comunica. Geralmente sim, né? Quando a gente vai trabalhar na prática com divórcio, com um inventário, em que o casal vivia na comunhão universal de bens, a maioria das vezes, de fato, tudo era dos dois. Só que legalmente tem exceções.
Tem exceções. Então, legalmente, nós temos algumas situações de incomunicabilidade, mesmo na comunhão universal de bens. O que comunica? Bens presentes e futuros. Aí, veja bem, lá na sua prova vai cair. Dívida comunica? Na comunhão universal? Dívida comunica? Só dívida passiva. O que é dívida passiva? Dívida contraída durante o casamento. Olha que sonho de regime de bens, né? Tudo comunica. Tudo que eu já tinha se torna nosso, à exceção das dívidas que eu já tinha que continuam só minhas. Né? Dado com detalhe, comunicam os bens presentes e futuros, comunicam dívidas passivas. Dívidas contraídas durante o casamento. O que além disso, obviamente, né, benfeitoria e frutos, mesmo que provindos de bens particulares. O que não comunica no regime da comunhão universal de bens? Primeiro, bens recebidos a título gratuito, mas, detalhe, com cláusula de incomunicabilidade. Cuidado com esse detalhe. Lá na comunhão parcial de bens, bens recebidos a título gratuito, ponto, não comunicam. Então, o que eu receber de herança, como eu sou casado na comunhão parcial, o que eu receber de herança é só meu. O que eu receber por doação, né? Daqui a alguns dias, todo mundo passou na primeira fase, aí passou na segunda fase, e vão me dar aí alguns presentes, né? Aí, beleza, só meu, doação não comunica. Né? Chegam lá com uma caixona de, fica a dica, né? De chocolate, né? Que fralda. Fralda. Né? Chega lá com uma caixona de chocolate. Chegar em casa, Gabriela vai querer? No ways, né? Sem chance, só minha. Só minha, por quê? Porque eu ensinei para eles, nem posso compartilhar com você, meu amor, vou falar para ela. Porque eles passaram na prova, entendendo uma regra de que na comunhão parcial de bens, doação não comunica. Então eu não posso, né, dividir com você. Aí veja, lá na comunhão parcial, qualquer doação, herança a qualquer título, não comunica. Cuidado, porque na comunhão universal, doação só não comunicará, herança ou sucessão só não comunicará se tiver cláusula de incomunicabilidade. Então, se eu sou casado na comunhão universal de bens, meu pai simplesmente morre, sem um testamento, simplesmente morreu. O que eu vou receber de herança? Metade da esposa. Vai comunicar. Vai comunicar. Se sou casado na comunhão universal de bens e algum de vocês me faz uma doação, metade da minha esposa. Porque se você quiser doar só para mim, você vai ter que fazer um contrato, vai ter que fazer um instrumento, e nesse instrumento gravar a doação de incomunicabilidade. Se meu pai não gosta da minha esposa e eu sou casado na comunhão universal de bens, se ele não quer que metade da minha herança vá para ela, vai ter que fazer um testamento. Vai ter que fazer um testamento, ainda que distribua igualmente. Na casa somos 4 filhos. Se ele não fizer testamento, os meus 25%, 12,5% da Gabi. Se não gosta dela, faz um testamento, deixando 25% para cada filho, igualzinho. Só que aí grava de incomunicabilidade. Grava de incomunicabilidade. Na comunhão universal, só não comunicará aquilo adquirido a título gratuito, se tiver cláusula de incomunicabilidade. Tá? E aí, nesse caso, obviamente, os subrogados no lugar também não comunicarão. Além disso, dívidas anteriores ao casamento não comunicam. Dívidas anteriores ao casamento. E, por fim, não comunica bens gravados de fideicomisso. Bens gravados de fideicomisso. Comunhão universal, comunicam bens presentes e futuros. Comunicam as dívidas passivas. E comunicam os frutos e benfeitorias, ainda que de bens particulares. Não comunica bem recebido a título gratuito, doação ou sucessão, com cláusula de incomunicabilidade.
bem subrogado de particular, dívidas anteriores e bens gravados de fideicomisso. Professor, mas eu não lembro o que é fideicomisso, mas você sabe que não comunica, né? Então, se aparecer lá na sua prova, você sabe. Não comunica. De qualquer forma, fideicomisso é o quê? Substituição testamentária. É uma espécie de substituição testamentária, a gente não tem tempo para falar sobre ela. Mas você lembra, fideicomisso, comunhão universal de bens, não comunica. Participação final nos aquestos. Regime interessantíssimo, mas pouquíssimo usado no Brasil. Porque, dada a complexidade para fazer uma partilha de bens na participação, vez que esse regime, que quase ninguém conhece, é uma espécie de regime híbrido. Por que híbrido? Porque durante o casamento é como se fosse separação. O que é meu, da minha esposa. Durante o casamento, separação. Mas, no término do casamento, seja por divórcio ou por morte, comunhão parcial de bens. Por isso que ele é híbrido. Durante o casamento, separação, o que é meu, o que é dela, beleza? Mas quando o casamento terminar, por divórcio ou morte, aí nós vamos aplicar a comunhão parcial. Aí que entra a dificuldade do regime, porque eu vou ter que fazer um verdadeiro balanço financeiro. Eu tenho que olhar para trás e identificar tudo que foi adquirido onerosamente durante o casamento, fazer ali um balanço para poder partilhar agora, no final. Por isso, participação final nos aquestos. Aquesto é patrimônio comum, né? Aquilo que é dos dois. E o regime é participação final. Então, só tem a comunicação quando da extinção do casamento. Simples ele. Só peço cuidado, senhores, com relação a um detalhe. Porque quando a gente diz que esse regime ele é separação durante o casamento, corretamente alguns lembram, por se é separação eu não preciso de vênia conjugal. Né? No regime da separação de bens eu não preciso de outorga. Cuidado, na participação final nos aquestos. A alienação de imóveis só dispensa vênia se tiver no pacto antinupcial essa cláusula. Tá? Então, mesmo afirmando aqui que na participação durante o casamento é separação de bens, se eu simplesmente me limitei a escolher a participação final nos aquestos, para vender um imóvel só meu, eu vou precisar de vênia. Tá? Para dispensar a vênia conjugal, tem que estar previsto no pacto antinupcial como cláusula. E os últimos regimes, separação. Separação convencional, moleza. Né? Separação absoluta. Aquela escolhida por pacto, onde, como regra, nada comunica. Os atos não dependem de outorga conjugal, e o único detalhe é óbvio, né? Os cônjuges compartilharão as despesas. O que é meu, o que é dela, não preciso de vênia conjugal para administrar o meu patrimônio, a gente só compartilha a despesa comum, tranquilo. Só que lembra o seguinte, separação absoluta, separação convencional, é aquela escolhida por pacto. Porque tem uma outra separação, chamada separação obrigatória, que o pessoal acha que é a mesma coisa quanto ao efeito. E, na verdade, tem nada de semelhante. A separação obrigatória, ela se parece muito mais com a comunhão parcial do que com a separação propriamente dita. Primeiro, em quais situações nós teremos separação obrigatória? À luz do artigo 1641. Pendência de causa suspensiva. As causas suspensivas, a gente não tem como falar sobre elas, estão lá no artigo 1523. 1521 me traz as causas impeditivas, que geram nulidade do casamento. E o 1523, o legislador, ele diz o seguinte, não deve casar. No 1521, ele diz, não pode casar. Causa impeditiva. Se casar, nulo. No 1523, ele fala, não deve casar. Se casar, separação obrigatória. É a consequência da inobservância da lei. Pendência de causa suspensiva. A gente vai encontrar, por exemplo, aquele que é viúvo, aquela que é viúva e ainda não concluiu o inventário
do falecido marido, da falecida esposa, né? No caso de divórcio, sem ter realizado a partilha do antigo casamento, causa suspensiva. Tem uma lá que é um absurdo, né? Que é o prazo de viuvez. A mulher não deve casar até 9 meses do falecimento do ex-marido, né? Ou do divórcio, porque ela pode estar grávida, e se estiver grávida, como é que eu vou saber quem que é o pai, né? O falecido ou o novo, não tenho como. Então, para não ter confusão sanguínea, não deve casar, né? São os atrasos do Código Civil. Pendência de causa suspensiva, pessoa maior de 70 anos, cuidado, não é 60, tá? E aí você destaca isso aí, de todas as formas no seu material, porque já foi 60. Já foi 60. Só que o legislador entendeu que, como a média, né, de idade subiu, então deveria subir também a idade para exigir separação obrigatória. Então, pessoa maior de 70 anos e todos aqueles que dependerem de suprimento judicial, como é o caso do menor sem autorização dos pais. Separação obrigatória. Agora, com relação à comunicação, disse e repito agora, mostrando para vocês o fundamento, súmula 377 do STF. Súmula 377 do STF. Já lá, no regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Então, a despeito do nome, o pessoal olha assim, pô, meu avô de 70 anos vai casar, né? Tudo bem, vai ser separação mesmo? De fato, vai ser separação, mas tudo que ele adquiriu onerosamente durante o casamento, metade é da esposa. Força da súmula. Comunica. Por isso que, percebam, a separação obrigatória, na verdade, é uma comunhão obrigatória. Uma comunhão obrigatória. Porque comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, ao contrário da separação convencional propriamente dita. Que é súmula 377 do STF. Aí veja lá. Roberto e Ana casaram-se em 2005 pelo regime da comunhão parcial de bens. Em 2008, Roberto ganhou na loteria e, com os recursos auferidos, adquiriu um imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Em 2014, Roberto foi agraciado com uma casa em Santa Teresa, fruto da herança de sua tia. Em 2015, Roberto e Ana se separaram. Tendo em vista o regime de bens do casamento, assinale a afirmativa correta. Os imóveis situados no Recreio dos Bandeirantes e em Santa Teresa são bens comuns e, por isso, deverão ser partilhados em virtude da separação do casal. B. Apenas o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes deve ser partilhado, sendo o imóvel situado em Santa Teresa bem particular de Roberto. C. Apenas o imóvel situado em Santa Teresa deve ser partilhado, sendo o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes excluído da comunhão, por ter sido adquirido com o produto de bem advindo de fato eventual. E D. Nenhum dos dois imóveis deverá ser partilhado, tendo em vista que ambos são bens particulares. Qual a alternativa correta? Letra B. Letra B. Tá? Apenas o imóvel do Recreio dos Bandeirantes deve ser partilhado, porque ele foi comprado com um fato eventual comunica. Né? O outro imóvel não, recebeu de herança, bem particular. Tá? No caso que vai ser obrigatório, se meu avô foi casar, 60 anos, e o bem que ele adquiriu foi o dinheiro dele, de antes do casamento. Exato, se ele conseguir fazer prova disso, tranquilo, porque aí eu estou em subrogação. Né? A pergunta dela é, o avô dela casou com 70 anos, e aí ele comprou um imóvel durante o casamento com o dinheiro dele. Esse imóvel que ele comprou durante o casamento comunica? Não, porque foi em subrogação. A questão vai ser ele provar que ele comprou esse imóvel durante o casamento com o dinheiro dele. Né? Exato, os frutos sim. Por isso que você tem que ter sempre aquela caixinha lá, né, na sua casa, com documentos, né, fazendo prova daquilo que era só seu, você vendeu, e com uma informação assim, não mexa. Né? Sua esposa não vai mexer. O marido não vai, não. Né?
Coloca lá bem grande, não mexa, porque ali está colocando os documentos para fazer prova de subrogação, né? Em eventual divórcio. Sequei essa caixa. Rejane, solteira com 16 anos de idade, órfã de mãe e devidamente autorizada por seu pai, casa-se com Jarbas, filho de sua tia materna, sendo ele solteiro e capaz com 23 anos de idade. A respeito do casamento realizado, é correto afirmar que é nulo, tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas. É anulável, tendo em vista que, por ser órfão de mãe, Rejane deveria obter autorização judicial a fim de suprir o consentimento materno. Válido. É anulável? É válido. Né? Tomara que dê válido, porque ele mudou a configuração do meu slide. Tá? Então, se tiver errado, mudou. Vamos ver. Não, tá certo. Aqui eu estou vendo que ele está diferente aqui a formatação, eu pensei que daqui a pouco vai dar errado. Matias, solteiro e capaz, com 65 anos de idade. E Tânia, solteira e capaz, com 60 anos de idade. Conheceram-se há 1 ano e agora pretendem se casar. A respeito da situação narrada, é correto afirmar que Matias e Tânia deverão necessariamente celebrar pacto antinupcial, optando expressamente pelo regime da separação de bens. Poderão casar-se pelo regime da comunhão parcial de bens, desde que obtenham autorização judicial, mediante a prévia demonstração de inexistência de prejuízo para terceiros. Poderão optar livremente, dentre os regimes de bens previstos em lei, devendo celebrar pacto antinupcial somente se escolherem regime diverso da comunhão parcial de bens. Somente poderão se casar no regime da separação obrigatória de bens, por força de lei, independentemente de celebração de pacto. Letra C. Letra C, porque um tem 65, o outro tem 70. 60. Só ver se vocês estão atentos. Né? Um tem 65 e o outro tem 60, então pode casar em qualquer regime. Juliana é sócio de uma empresa, é sócio de uma sociedade empresária que produz bens que existem alto investimento, por meio de financiamento significativo. Casado com Mário pelo regime da comunhão universal de bens, desde 1998, e sem filhos, decide o casal alterar o regime de casamento para a separação de bens, sem prejudicar direitos de terceiros e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Alteração do regime de bens mediante escritura pública realizada pelos cônjuges e averbada no registro civil é válido, é possível. B. Alteração do regime de bens, tendo em vista que o casamento foi realizado antes da vigência do Código Civil de 2002, não é possível. C. Alteração do regime de bens, mediante autorização judicial, com pedido motivado de ambos os cônjuges, apuradas as procedências das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros, é possível. D. Não é possível alteração para o regime de separação de bens, tão somente... Não é possível alteração para o regime da separação de bens, tão somente para o regime de bens legal, qual seja o da comunhão parcial de bens. Letra C. Letra C. Né? Cuidado com a A. Tá? Exatamente, cuidado com a A. Alterar regime só por decisão judicial. Escolher regime, eu faço por escritura pública. Então, na hora de casar, faz o pacto antinupcial por escritura pública. Beleza. Alterar só por decisão. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era proprietário de 2 imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus 2 imóveis e os aluguéis auferidos, mês a mês, foram depositados em conta corrente aberta por ele. Um mês depois da celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria, em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Então, antes de casar, ele já era proprietário de 2 imóveis, colocou o imóvel para alugar, os aluguéis estão indo para a conta corrente e recebeu o prêmio máximo da loteria.
Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha direito à partilha do prêmio que Sérgio recebeu na loteria, bem como aos valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e mensalmente depositados na conta corrente de Sérgio. Com base na hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Ela não tem direito à partilha do prêmio e aos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundo dos aluguéis dos seus imóveis, uma vez que constituem como bem particulares de Sérgio. Ela tem direito à partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundo dos aluguéis dos seus imóveis, mas não tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria. Ela tem direito à partilha do prêmio, mas não poderá pleitear a partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio. Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundo dos aluguéis dos imóveis, uma vez que ambos constituem-se bens comuns do casal. Exatamente. Né? Letra D. Letra D. Lembre-se que os imóveis são só dele. Os imóveis só dele. Fato eventual e os frutos comunicam. Beleza. Agora começa a diversão, né? Beleza? Molezinha. Hã? Agora começa a parte boa. Sábado, quase à noite, fazer conta, que é coisa melhor. Principalmente depois de uma aula de Direito Internacional. É? Ah, não, exato, mas aí você não escolheu a comunhão, né? Aí que está essa questão da autonomia. Da autonomia. Eu não estou vinculado à escolha de um dos 4 regimes. Eu posso, por exemplo, escolher a comunhão parcial e excluir fato eventual. Eu estou criando um novo. Né? Eu estou criando um novo. Uhum. Pessoal, hoje vocês estão de conversa, hein? Uhum. Exato, por decisão judicial. Exatamente. Exatamente. Mesmo nesse caso. Exato. Por isso que hoje a doutrina familiarista é quase unânime no sentido de que essa decisão judicial seria irrelevante. Em qualquer caso, a doutrina familiarista diz, né? Porque se ninguém perguntou para mim por que eu queria casar naquele regime, e eu escolhi por pacto, por que para alterar o regime eu precisaria de uma homologação? Né? Em qualquer situação, a doutrina já fala, não precisa. Mas a lei exige, e aí exige para todos, mesmo num caso como esse. Fui obrigado a casar na separação obrigatória, porque era menor de idade. Ao completar 18, eu posso alterar por pacto? Não. Mas aí eu tenho a justificativa para alterar, né? Eu tenho a motivação. E é jurisdição voluntária. Então não é muito difícil essa alteração, não. Com relação ao direito das sucessões, pessoal, algumas terminologias importantes, vocês devem ter extremo cuidado para não perder a questão antes mesmo de chegar nas contas, né? Então, veja lá. Primeiro, autor da herança, o falecido. Sucessor, que a gente tem que tomar um cuidado, pode ser um herdeiro ou um legatário. No que diz respeito ao sucessor, herdeiro ou legatário. O que é legatário? É aquele que, por testamento, recebe coisa certa e determinada. Então, algo individualizado. Fiz um testamento deixando para determinada pessoa uma casa. Ah, ela é minha herdeira? Não, ela é minha legatária, porque eu individualizei. Tá? Então, legatário é aquele que recebe por testamento, não existe legatário legítimo. Né? Legatário é sempre por testamento. Aquele que recebe coisa certa, determinada, individualizada. Com relação aos herdeiros, que são aqueles que recebem parte indeterminada, são aqueles que recebem quotas partes, frações ideais, porcentagens. Essa é a diferença do herdeiro para o legatário. Né? O legatário é um sucessor, o legatário é um sucessor individual. Né? Um sucessor em parte específica, enquanto o herdeiro é um sucessor universal.
seja, ele recebe cota parte, ele recebe porcentagem, frações ideais. E esse herdeiro pode ser um herdeiro legítimo ou um herdeiro testamentário. Se herdeiro legítimo, alguns serão também necessários. E aí tem que tomar um cuidado. Porque veja bem, quando o legislador no artigo 1829 me traz a ordem de vocação hereditária, eu tenho ali a identificação de quem são os meus herdeiros legítimos. Com base no artigo 1829, do Código Civil, nós temos ali que são herdeiros legítimos, descendentes. Aí já vamos colocar na forma da vocação, né? Primeiro chamamento, descendente mais cônjuge. Ou companheiro, com a queda do 1790. O companheiro. Não havendo descendente, ascendente mais cônjuge. Ou companheiro. Mais cônjuge. O companheiro. Não havendo ascendente, só o cônjuge. Ou o companheiro. E aí, não havendo nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, o companheiro, quarto grau, chamaremos os colaterais até o quarto grau, por ordem. Até quarto grau por ordem. Mas aí veja bem, se eles estão na ordem de vocação hereditária do 1829, todos eles são herdeiros legítimos. Herdeiro legítimo é aquele que sucede por força de lei. E aí o legislador está me trazendo uma ordem. Descendente e cônjuge, a depender do regime de bens. Ascendente e cônjuge, independente do regime de bens. Só o cônjuge ou companheiro. Colaterais até o quarto grau. Então meu primo é meu herdeiro legítimo. Só que tem um detalhe. Desses herdeiros legítimos, vou colocar aqui, todos eles são herdeiros legítimos. Desses herdeiros legítimos, são necessários descendente, ascendente e cônjuge. E com a queda do 1790, por interpretação constitucional, também o companheiro. Então, descendente, cônjuge ou companheiro e ascendente, além de herdeiros legítimos, eles são herdeiros necessários. O que significa ser herdeiro necessário? Pode responder, não tem problema não. O que significa ser herdeiro necessário? E aí você tem que tomar um cuidado com uma pegadinha espetacular. E é espetacular porque eu coloco na minha prova e eu sei o tanto de gente que erra, né? Herdeiro necessário é aquele que é protegido pela legítima. Legítima é o quê? Legítima é a metade do patrimônio do decújus. Esses herdeiros são chamados necessários porque eles são obrigatórios. Não interessa se eu gosto ou não gosto do meu filho. Ele é herdeiro necessário e ele vai participar da partilha de pelo menos 50% do meu patrimônio. Os herdeiros necessários estão protegidos pela legítima. A única forma de tirar herdeiro necessário é como? Deserdação e indignidade. Deserdação e indignidade. Porque renúncia é ato do próprio herdeiro, né? Eu não coloco aqui. O herdeiro necessário só será excluído da sucessão de pelo menos 50% do patrimônio se for declarado indigno, se for deserdado. De resto, são obrigatórios. São obrigatórios. Não tem como eu simplesmente afastar por testamento. Teve uma situação interessante na minha família, e é como está gravando, depois eu colocar no YouTube, eu tenho que ocultar nomes, né? Mas quem foi meu aluno sabe que eu já contei.
certa feita, um parente meu, né? E é parente mesmo, sabe quem é, né? Me perguntou o seguinte, né? A mãe dele faleceu, e logo depois que a mãe dele faleceu, apareceu 2 outros filhos, né? Até então só conheciam ele e o irmão. E logo depois que a mãe faleceu, aí o pai, né, confessou para eles que tinha 2 filhos fora do casamento. E aí ficaram preocupados com a herança. Obviamente não da mãe, porque a mãe era só mãe deles, né? Mas a herança do pai, de quando falecer. Se teria como excluir esses 2 filhos do casamento, da herança. E a resposta é não, não tem. Mas eu posso diminuir a participação deles. Porque 50% do patrimônio é de livre disposição. Os outros 50% estão bloqueados. Então, na época, né, a sugestão que fiz, e a gente está programando para fazer o testamento, porque o pai concorda, não tem contato com os outros 2 filhos, eles vão fazer um testamento deixando 50% só para os 2, e pronto, acabou. Os outros 50%, 12,5 para cada um. Divide para os 4. Então, eu diminuo a quota, mas vai herdar. Vai herdar porque descendente é herdeiro necessário. Tá? Agora, qual que é a pegadinha que eu chamei a atenção dos senhores? Herdeiro necessário é aquele que tem direito à legítima. Então, você toma cuidado, porque não é todo herdeiro legítimo que tem direito a legitimar. Cuidado com esse detalhe. Não é todo herdeiro legítimo que é protegido pela legítima. Não é todo herdeiro legítimo que tem direito à legítima. Quem tem direito à legítima é herdeiro necessário. Os colaterais são herdeiros legítimos, mas não são protegidos pela legítima. Então, se morro sem ascendentes, sem descendentes, sem cônjuge, mas tem lá meus irmãos, e não quero deixar nada para eles, eu posso fazer um testamento, deixar tudo para uma empresa, por exemplo. Deixar tudo para uma fundação. Porque eu não sou obrigado a deixar nem um centavo para irmão. Se eu não fizer testamento, eles serão chamados. Serão chamados porque eu sou herdeiro, porque eles são meus herdeiros legítimos. Não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, companheira. Então, se eu não fizer testamento, serão chamados. Mas eu posso excluí-los totalmente. Com a minha simples vontade. Por isso, a gente não vai conseguir falar sobre exclusão. Por isso que a deserdação é um instituto para herdeiro necessário. O legislador, ele diz que são deserdados herdeiros necessários. Por quê? Porque se eu não quero deixar nada para colateral, eu não preciso deserdar. É só fazer um testamento deixando tudo para outro. Agora, para tirar necessário, eu tenho que fazer um testamento de deserdação. De deserdação. Deserdação é própria dos necessários. Por conta desse detalhe. Ok? Beleza. Identificado isso, vale sempre a pena lembrar de Droit de Sésine, né? Princípio fundamental do direito sucessório, que determina a abertura da sucessão como sendo o exato momento da morte. Morreu, abriu a sucessão. Droit de Sésine. Por isso que a gente fala sobre comoriência, né? Por isso que a gente discute comoriência. Abriu a sucessão, passa a propriedade da herança, no exato momento da morte. Quais são os principais efeitos de Sésine? Primeiro efeito, transferência automática da propriedade da herança. Morreu, passou a herança para os herdeiros, conforme a ordem de vocação hereditária, o testamento. Segundo efeito, fundamenta as regras da comoriência. Terceiro efeito, determina a aplicação da norma. Aplica-se a norma vigente à época da morte. Então, quem morreu no dia 30 de dezembro, um pouquinho mais longe, quem morreu no dia 10 de janeiro de 2003, teve o inventário regulado pelo Código Civil de 16. Por quê? Porque o Código Civil de 2002 só entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003. Então, se morreu no dia 10 de janeiro de 2003, a norma material vigente era Código Civil antigo. Sésine determina qual é a norma material a ser aplicada.
a averiguação da capacidade sucessória e fixa o lugar da sucessão, mas aí as consequências são mais processuais do que materiais propriamente dito. Belezinha? Tranquilo. Vamos à sucessão legítima. Já fizemos os apontamentos sobre regime de bens, precisamos muito dos regimes de bens agora, e também os apontamentos com relação à nomenclatura. Herança legítima, ordem de vocação hereditária. Eu gosto quando vocês trazem código, ou pelo menos olho o código no celular, para vocês perceberem uma informação que é visual. O artigo 1829 me traz a ordem de vocação hereditária, ou seja, qual vai ser a sequência da distribuição da herança. E se você olhar para o 1829, você vai perceber que o inciso primeiro é muito maior do que os demais. Muito maior do que os demais. Essa informação visual é importantíssima por quê? Porque ele vai me dizer que no primeiro chamamento, só no primeiro chamamento, o regime de bens influenciará na partilha. Influenciará na herança, para ser mais correto. Porque na partilha, de qualquer forma, irá para determinar a minha ação. Mas no primeiro chamamento, descendente com cônjuge ou descendente com companheiro, o regime de bens é necessário para saber se o companheiro ou cônjuge sobrevivo vai ou não herdar. Herdar. Não é sempre que cônjuge herda no primeiro chamamento. Não é sempre que companheiro herda no primeiro chamamento. Depende do regime de bens que foi escolhido. Agora, não tem descendente, então sempre herda. Não tem descendente, o cônjuge, o companheiro, sempre herda. Porque o regime de bens só influencia na herança no primeiro chamamento. Por isso que eu falei para você olhar para o código. O inciso primeiro é enorme. Porque ele está me trazendo essa regra. O inciso segundo, uma linha. Já não interessa mais regime de bens para fins de sucessão. Até mesmo se for separação obrigatória. Até mesmo se for separação obrigatória. Por isso que quando a gente estuda direito de família, a gente aprende como é que dá golpe do baú, né? Você sabe como é que dá golpe do baú. Primeira coisa que você tem que se certificar quando por amor casar com aquela senhora de 83 anos. Ou com aquele senhor de 83 anos. Por amor. Rico, mas aí não vem ao caso, o fato de ser milionário. O amor é que os une. Mas é bom certificar se ele tem descendente. Porque se tiver descendente, quando daqui a alguns dias ele morrer, aí você não herda. Agora, se não tiver descendente, já era para ter casado já. Porque se demorar demais, talvez não dura. Então, já era para ter casado. E aí, olha que beleza. Porque se ele não tem descendentes, vai chamar ascendente com você, cônjuge. Já herda. Mas se ele tem 83 anos, é bem provável que não tenha mais ascendente. Então, ainda que tivesse, você já herdaria. Mas como é bem provável que não tenha, vai herdar sozinho. Vai herdar sozinho no terceiro chamamento. É aí que os colaterais dele piram, né? É aí que os colaterais dele piram. Nunca me esqueço quando lá em São Paulo chegou uma família no escritório, indignada, querendo fazer uma consulta, indignada, porque o irmão dos 3 senhores que foram lá com as respectivas esposas, filhos, etc., o irmão dos 3 senhores, com 80 e poucos anos, resolveu casar. E ele tinha dinheiro. Afinal, não tinha descendente, não tinha esposa, então tinha muito dinheiro. Rico. Os outros 3 que tinham filhos e eram casados não eram tão bem sucedidos assim. E aí, aos 83 anos, o sujeito resolveu casar. Foram lá no escritório. Doutor, mas não tem problema não, Ele vai casar na separação obrigatória. Eu falei, de fato, não tem problema. Ele vai casar na separação obrigatória, vai ser feliz com a esposa dele. Qual que é o problema? Não entendi. Aí você, não, eu estou falando de herança, né? Ele falou assim, tá. Então, nesse caso, vocês não vão receber nenhum centavo. Exato, mas no caso concreto não teria.
Porque, na verdade, o senhor estava se casando exatamente para frustrar os irmãos. Exatamente para frustrar os irmãos. Caso concreto. Né? Tanto que ele estava se casando com a cuidadora dele. Exatamente para frustrar os irmãos. Porque, veja, regime de bens só influencia no primeiro chamamento. Então vamos para o primeiro chamamento, que é o mais difícil, que depende de regime de bens. Olha o texto da lei. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge, inclua o companheiro, porque o 1790 caiu, sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal de bens, comunhão universal de bens não herda, ou no da separação obrigatória de bens, não herda no primeiro chamamento, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Vamos estruturar isso. No primeiro chamamento, quando que o cônjuge ou o companheiro herdam e quando que não herdam. Primeiro chamamento, cônjuge e companheiro herdarão, ou seja, hipóteses de concorrência, se o regime for o da participação final nos aquestos, com bens particulares, se o regime for o da separação absoluta de bens, separação convencional de bens, herda, por favor, e se for comunhão parcial de bens com bens particulares. Cuidado com a separação. Se o regime é o da separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivo herda, mesmo no primeiro chamamento. O que não vai acontecer, já matou charada, ele não vai mear. Né? Ele não vai ter meação. Quando que não herda? Se o regime for da comunhão universal de bens, se o regime for da separação obrigatória de bens, ou se o regime for da comunhão parcial de bens sem bens particulares. Herda nas três hipóteses daqui, não herda nas três de lá. Né? E aí, poxa, professor, mas é casado na comunhão universal de bens e não herda? Vai sair com uma mão na frente e outra atrás? Vai pegar 50 de tudo. Só que a título de meação, não de herança. Por isso que o regime de bens é imprescindível no direito sucessório, tal qual no direito de família. Percebam o seguinte, quando a gente fala em sucessão, primeira coisa que você precisa fazer é encerrar o casamento. Primeira coisa. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer é partilhar o casamento. E aí, com base no regime de bens, a gente partilha o patrimônio comum. Com base no regime de bens, eu identifico o que é patrimônio comum e metade do comum já é do viúvo. Já é da viúva, a título de meação. E tanto já é que sobre meação não recolhe imposto. O imposto é de transmissão causa mortes. 50% do patrimônio comum já é da viúva. Então ela não está recebendo transmissão. Já é. Tira a meação. Aí agora a gente vai começar a fazer a sucessão. E aí, no primeiro chamamento. Questão mais complicada para alguns. Por que que o cônjuge não herda se o regime for o da comunhão parcial sem bens particulares? Grave isso, coloque de vermelho, em caixa alta. Em concorrência com descendentes, o cônjuge ou companheiro sobrevivo só herda no patrimônio particular. No patrimônio particular. No patrimônio comum, ele meia. E a meação do morto vai só para os descendentes. É por isso que ele não herda na comunhão universal de bens. Porque ele já meou. A meação do falecido vai para os descendentes. É por isso que ele não herda na comunhão parcial de bens sem bens particulares. Porque se não tem bem particular, é tudo dos dois. Então ele vai mear. Ele meia no comum e herda no particular. Grava isso. Meia no comum e herda no particular. A meação do morto é só dos descendentes. Quando a gente vai fazer... Eu vou colocar aqui agora na prática, aí você vai perceber.
Exatamente. Se eu pensar, por exemplo, comunhão parcial de bens com bens particulares. Né? Lá em casa somos 4 filhos. Meus pais, quando casaram, não tinham nada. Eles são casados na comunhão parcial de bens. Não tinham nada. Tudo que adquiriram durante o casamento. Meu pai tem um benzinho particular, só, que é uma casa que ele recebeu por herança da minha avó. Só dele, herança não comunica na comunhão parcial. Se meu pai falece hoje, tudo que eles adquiriram juntos, minha mãe tira meia ação, 50%. E a meia ação do meu pai, a metade do meu pai, vem só para nós 4 filhos. Minha mãe vai herdar conosco lá na casa que ele herdou, porque é bem particular. Então, com o descendente, você tem que gravar isso. Por isso que tem que saber regime, pessoal. Tem que saber regime. Com o descendente, cônjuge e companheiro, coloca isso de vermelho, caixa alta. Eles meiam no comum e herdam no particular. Meiam no comum e herdam no particular. A meiação do morto, só dos descendentes. A gente vai chegar lá. Não, porque os 4 são filhos dela. Daqui a pouco a gente chega lá. São 4 filhos comuns, né? Na verdade, ela fica com 25% da casa. Quarta parte legal. A gente vai chegar lá. Veja aqui, vamos por ordem aqui nas nossas contas. Regime da comunhão universal de bens. Pedro era casado com a Adriana e eles tinham 2 filhos, Mateus e Carla. Durante o casamento adquiriram um patrimônio, ou não, era um regime da comunhão universal. E o patrimônio comum do casal estava avaliado em R$1 milhão. Faça a partilha. A Adriana receberá 500 mil de meia ação. Mateus e Carla, 250 mil de herança, né? Porque filho não meia. Pelo amor de Deus, né? De vez em quando aparece lá nas minhas provas uns absurdos desses, né? Ah, o filho vai receber tanto de meiação e tanto de herança. O filho não meia, né? Só herança. Comunhão parcial de bens, que é a questão mais difícil. O casal adquiriu o patrimônio onerosamente ou por fato eventual durante o casamento, avaliado em R$1 milhão. Então, patrimônio comum do casal, 1 milhão. Só que Pedro, de antes do casamento, ou em razão de doação, herança, tem um patrimônio particular avaliado em 600 mil reais. Patrimônio do casal, com base no regime, 1 milhão. Patrimônio particular do decújos, 600 mil. Faça a partilha. Só que eu tenho que distinguir. Ela eu tenho que distinguir. Não esqueça. Veja lá, ó. A Adriana vai receber 500 de meia ação, metade do patrimônio comum. Patrimônio comum, 1 milhão de reais. Vai receber 500 mil de meia ação. E ela, cuidado com isso, só concorre com os filhos no particular. Então, atenção com o detalhe. Ela vai pegar 500 mil de meia ação. A meia ação do decújos vai só para os filhos. 250, 250. E o patrimônio particular, 600 mil, vai ser dividido por 3. 200, 200, 200. Então, a Adriana, 500 de meia ação, 200 de herança. Mateus, 450 mil de herança. Carla, 450 mil de herança. Mais uma vez. Primeiro acaba o casamento. Encerra com o casamento primeiro. Beleza, patrimônio comum. 500 mil de Pedro, 500 mil de Adriana. Pronto. Agora vamos para sucessão hereditária. A meia ação de Pedro, 500 mil, só para os filhos. 250, 250. A concorrência, viúva e filhos, se dá no particular. Dividido por 3, 200 de herança, mais 200 para Carla, já tinha 250, 450, mais 200 para Mateus, já tinha 250, 450 de herança. Ok? Por enquanto, ainda a gente não fala em cota, porque só tem 2. Né? Porque só tem 2. Aí quando aparecer 4, aí a história muda. Né? Por enquanto, a gente só tem 2. Tá? A quarta parte é quando
passa de 3 filhos. A gente vai chegar lá. Oi. Então, se ele for enteado, ele não herda. Só que pela socioafetividade, ele pode ser considerado filho socioafetivo. E aí, nesse caso, ele entra como filho, né? Então, entenda o seguinte, enquanto enteado, não herda. Porque o parentesco por afinidade não gera direito hereditário. Né? Agora, se ele não é enteado, mas sim filho socioafetivo, aí ele herda. E herda igualdade de condições. Só por pressão judicial ou se o decújo deixasse uma declaração? Ele poderia fazê-lo. Seria Né? escritura pública ou particular? Não, pode ser por testamento. Né? E aí o testamento tem o público e tem o particular também. Não tem óbice. Se deixasse uma declaração que reconhece o filho como... Sim. Exato, não tem problema. Pode ser por testamento, só que eu tenho 3 testamentos. 2 que são públicos e um particular. Público cerrado, particular. Então vai depender do instrumento que ele usou. Só que o particular, além de ser aberto, tem que ser confirmado. Daí eu teria um procedimento de confirmação do testamento, o que não é necessário para os outros 2. Eu não digo testamento, eu digo tipo o reconhecimento de que o enteado é filho, é considerado filho, como união estável. Não... Tá, pode ser. Só que nesse caso, ele teria força de testamento, né? Se ficar sabendo só depois. Né? Ok? Separação convencional. Pedro e Adriana eram casados no regime da separação convencional de bens, patrimônio particular, porque esse é regime da separação convencional, não tem comum, né? Patrimônio particular de Pedro, 1.200.000. Faça a partilha. Tem como herdar, né? Tem como errar, né? Quanto cada um? Vamos, pessoal, falei que não tem como herdar, não tem como errar. Todo mundo confirmou, mas ninguém respondeu, né? Quanto? E o medo? 400 para cada, né, pessoal? Só se dividir 1.200.000 por 3. Né? Só que de herança, não tem meação, porque não tem patrimônio comum. Não tem patrimônio comum, então não há que se falar em meação. Só herança. Igualdade de condições, 400, 400, 400. Aí olha o outro caso. Separação obrigatória de bens. Patrimônio particular do decújos em 1.200.000. Mesmo que a súmula 377 admita a comunicação, nesse caso não teve patrimônio comum. Ele está me trazendo a informação. Patrimônio particular de Pedro. Casaram quando ele tinha 80 anos, na lua de mel ele morreu. Então não deu tempo de constituir patrimônio durante o casamento. Deixou um patrimônio particular de 1.200.000. Faz a partilha. 600, 600, Adriana não herda nem meia. Separação obrigatória. Separação obrigatória. Olha aqui, ó. Patrimônio particular. Tá? Lembre-se o seguinte. Às vezes o pessoal exato. Às vezes o pessoal escorrega no direito de família, não no direito sucessório. Meação é metade do comum. Nesse caso, apesar da súmula, eu falei, foram para a lua de mel, ele morreu, então não deu para adquirir nada. Tudo de Pedro. Como não herda e não tem patrimônio comum, não herda e não meia. Sai sem nada. 600 para Carla, 600 para Mateus. Ótimo, professor. Mais fácil possível. Beleza, a gente só tem que tomar cuidado com uma tal de direito da quarta parte. Então, tudo lindo enquanto for 2 filhos. 3 filhos, também, tudo lindo. Agora, 4, aí você tem que ter um pouquinho mais de atenção. Exato, meu caso. Lá em casa somos 4 filhos. Né? E 4 filhos de ambos os pais. 2 adotivos, 2 consanguíneos, mas não tem diferença. Princípio da igualdade absoluta entre filhos, princípio constitucional. Ótimo. Olha o que o legislador vai me dizer no artigo 1832. Em concorrência com descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Por isso que a gente partilhou igualzinho até agora. Não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte, também conhecida como 25%, né? Da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Eu só vou falar em quarta parte se
todos os descendentes do falecido também forem descendentes do viúvo, também forem descendentes da viúva. Só. Se tiver um filho que não é dos dois, esqueça a quarta parte. Tá? É aqui que a gente tem que tomar um cuidado com prova de concurso e estar atualizado com precedentes. Porque tem alguns doutrinadores que eles ficam fazendo contas mirabolantes para poder compor a situação da quarta parte. Maria Helena Diniz é uma delas. Faz lá várias fórmulas para tentar resolver a quarta parte quando eu tenho filiação mista. Só que Conselho de Justiça Federal, jurisprudência do STJ, jurisprudência do STF, eu só tenho 2 cenários. Se todos os filhos também forem filhos da viúva, quarta parte. Se tiver um filho de fora, partes iguais. Por que o STJ pensa assim corretamente? Porque se eles tentarem fazer fórmulas mirabolantes, por exemplo, com os filhos que são iguais tem quarta parte, com os filhos de fora do casamento parte igual, os filhos vão receber diferente. E eu tenho um princípio da igualdade absoluta entre filhos. Filho, a menos que tenha testamento, filho tem que receber parte igual. Então, se todos forem da viúva, quarta parte. Se tiver um fora, esquece. Tem um caso que eu conheço lá do Espírito Santo. O senhor ele tinha 12 filhos com a mesma esposa. Né? E quando ainda criança, ele faleceu. Beleza. Todos os filhos deles. Quanto que ela vai herdar no patrimônio particular? 25%. A cota dela não pode ser inferior à quarta parte. Né? Então, se eu imaginar que eles eram casados na comunhão parcial de bens, por exemplo, meia no comum, a meação do morto só para os filhos. E lá no particular, em que eles vão concorrer, ela pega 25%. A cota não pode ser menor. Agora, se tivesse um filho de fora do casamento, aí o patrimônio particular seria dividido por 14, em partes iguais. É porque são 12 do casamento, mais um de fora, 13. E ela ia entrar em partes iguais. 1/14. Ela ia receber. Cairia de 25% para 1/14. Então, grave o texto da lei. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Nesse sentido, veja ali, ó. Comunhão parcial, porque é mais difícil, a gente tem que treinar. Pedro e Adriana eram casados na comunhão parcial de bens e tiveram 4 filhos. Filiação comum, Maria, Joana, Leonardo e José Pedro. Patrimônio comum do casal, 800 mil. Patrimônio particular do decújos, 800 mil. Faça a partilha. Vamos acabar com o casamento primeiro. Patrimônio comum, 400 de meação para Adriana. Meação do morto, só para os filhos. 100, 100, 100, 100. Ótimo. Agora a gente vai para a herança. 800 mil. Quanto que é a quarta parte de 800 mil? Quanto que é a 25% de 800 mil? 200. Então ela vai receber 500, ou melhor, 400 de meação, que é a metade do patrimônio comum, e 200 de herança. 1/4 do patrimônio particular. Beleza, sobrou 600. Quanto que é 600 dividido por 4? 150. Eles já tinham recebido 100, né? Então, Maria, Joana, Leonardo e José Pedro, 250 de herança cada um. Tá? Primeiro acaba o casamento. Meação de Adriana, 400 mil. Meação do morto, herdado pelos filhos apenas. 100, 100, 100. Como todos os filhos são de Adriana, ela não pode, onde concorrer, receber menos do que 25%. Como são 4 filhos, se fosse partes iguais, ela ia receber 20. Não pode. Então, ela tem que ficar com 200 mil, 1/4. O restante, dividido pelos filhos. Ah, não, mas tinha um filhinho fora do casamento.
Ela era mãe de Maria, Joana e Leonardo, só que José Pedro era filho de outrem. E aí? Filiação exclusiva ou híbrida? Acaba o casamento primeiro, 400 de meação. Meação do morto, só para os filhos, 150 para cada um, ou melhor, 200 para cada um, né? Não, 100 para cada um, né? 400, vamos lá, né? Foi. Patrimônio comum. Patrimônio comum. Não, tanto faz, ela tinha um de fora. Né? Exato. Aqui no exemplo que eu falei, ela era mãe de Joana, Leonardo e José Pedro, e esse aqui de fora. Aí veja, acaba o casamento primeiro. Meação, 400. Meação do morto, herdado pelos filhos, 100, 100, 100 e 100. Como ela não é mãe de todos, agora partes iguais no patrimônio particular. 800 dividido por 5, 160. Então é a herança dela. 160. 400 mil de meação, 160 de herança, cada filho 260 de herança. Beleza? Lindo. Falei, ó, falta um tempinho ainda. A gente vai chegar na melhor parte ainda, né, que é irmãos. Vamos mais tranquilo agora com as regras simples, né, teoricamente. Não tem descendente, vai concorrer com ascendente. Primeira coisa, não interessa mais regime. Tira a meação, todo o resto, herança. Cuidado com isso. Com descendentes, tiro a meação do decujus só descendentes. O ascendente não interessa mais. O regime de bens só serve para identificar o que já é da viúva. Todo o resto é herança. Nesse contexto, né, veja bem, antes de incluir cônjuge, autor morreu, o autor da herança morreu, pai e mãe vivo, 50-50. Só pai vivo, 100% para ele, porque não tem representação subindo. Pode ter todos os avós, não tem representação subindo. Professor, mas tem avós, então. O autor morreu, não deixou pai, deixou os 4 avós. Beleza, 25% para cada um. Deixou 3 avós, aí a história muda de figura. Por quê? Entre os ascendentes, a herança ela é dividida por linha. Então, 50% vai para a linha materna, 50% vai para a linha paterna. Enquanto tiver pais, beleza, porque ou vai ser 50-50 ou 100% só para um. Foi para os avós, se tem um avô, 100%. Se tem 2 avós, 50-50. Se tem 4 avós, 25, 25, 25. Se tem 3 avós, um vai ganhar mais. Um vai ganhar mais, aquele que estiver sozinho na linha. Então, no nosso exemplo, ele deixou um avô paterno, 2 avós maternos. 25, 25, 50. Vai ganhar mais. Só acontece se forem 3 avós. Tá? Fique esperto com relação a esse detalhe. Inclui aí a esposa agora, professor. Moleza. Eram casados na comunhão universal de bens. Se fosse com descendente, ela não herdaria. Mas como é ascendente, ela herda. Mas antes meia. Ela já é dona da metade. Então, o patrimônio comum do casal era 1.200.000. Meação, 600 mil. E no restante, partes iguais. 200, 200, 200. Sem erro. Comunhão parcial. Patrimônio comum, 1 milhão. Acaba o casamento. 500 mil de meação para Adriana. Agora não tem mais essa história de meação só dos ascendentes, não. Tirei a meação da Adriana, 500 mil, a meação do decúgio será somada ao particular. Então, 500 com os 700 mil de particular, 1.200.000. Dividido por 3, 400, 400, 400. De herança. Separação convencional, mais fácil, porque não tem meação, né? 400, 400, 400. Separação obrigatória, agora herda. No nosso exemplo não tinha patrimônio comum, não vou falar de meação, mas com ascendente concorre. Deixou 1.200.000. 400, 400, 400. Beleza? Professor, eu não... É muito rápido, porque isso aí se eu trabalho em sala de aula, em 4 aulas, sim. Na faculdade eu trabalho isso aqui em 4 aulas, 2 horários.
né? Que a gente está batendo rápido. Então, minha sugestão é o seguinte, se você está achando rápido, você vai lá no YouTube, no meu canal, e tem 4 vídeos de sucessão legítima. Aí você vê repetidas vezes em casa. Passa isso aqui tudo que a gente está trabalhando. Com mais calma. Não tem descendente, não tem ascendente. Só o cônjuge. Beleza. Acabou o papo. Só o cônjuge. A menos que estiver separado há mais de 2 anos, né? Ok? Não tem descendente, não tem ascendente. Só o cônjuge, o companheiro. Para fechar com chave de ouro. Colaterais. Que é a conta mais difícil de fazer. Não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, companheiro, chama os colaterais porque são herdeiros legítimos. Nesse caso não tem testamento, né? Então eu não vou preocupar aqui com herança testamentária, com legado, não. Vou partilhar entre os colaterais, por ordem. Primeiro, segundo grau colateral, irmãos. Não tem segundo grau, vou para o terceiro, só que sobrinho tem preferência. Não faz diferença nesse caso. Né? Não tenho irmãos, mas deixei sobrinhos e tios. Chamo sobrinho. Não tem sobrinho, tios. Não tem tios, quarto grau, igualmente. Aí no quarto grau não tem diferença. Primo, tio, avô, sobrinho, neto. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, que é o que cria certa dificuldade na hora da prova. Filhos são iguais, irmãos nem sempre. Filhos são absolutamente iguais. É por isso que lá na quarta parte eu não posso deixar filho receber diferente. Filhos são absolutamente iguais, irmãos nem sempre. Por quê? Porque eu posso ter irmão bilateral e irmão unilateral. Os irmãos bilaterais são aqueles de mesmo pai e mesma mãe, chamados também de irmãos germanos, mesmo pai e mesma mãe. E os irmãos unilaterais, unilateral uterino, mesma mãe só. Unilateral consanguíneo, mesmo pai apenas. Beleza. Onde que isso faz efeito? Aqui. Porque o legislador vai me dizer, no artigo 1841, que chamando os irmãos à herança, os bilaterais vão receber o dobro da quota parte dos unilaterais. Aí que está a questão. O legislador entendeu que eu sou mais próximo do meu irmão de mesmo pai e mesma mãe do que do meu irmão só de mesma mãe. Então, se eu morro sem deixar descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, o meu irmão bilateral vai receber o dobro do meu irmão unilateral. Aí, molezinha, só um de cada lado. Quanto que cada um recebe em porcentagem? O indivíduo morreu, deixou um irmão bilateral, um irmão unilateral. Eu amo essa resposta, que eu sempre ouço, né? 75 não é o dobro de 25, né, gente? Olha lá o detalhe, olha a questão. Por isso que eu falei que essa é a conta mais fácil de errar. O legislador, perfeito, eu tenho que jogar em fração. O legislador me diz que o bilateral vai receber o dobro da quota à parte do unilateral. Aí sempre ouço, é a coisa mais comum, porque a gente vai no automático. Um vai receber 75, o outro 25. Pessoal, 75 não é o dobro de 25. Ah, professor, outro que eu ouço. Um vai receber 50, o outro 25. E eu faço o que com os outros 25? Jacente, né? Declarar vacante, vai para o município. Eu tenho que jogar em fração. Um vai receber 33,3, o outro vai receber 66,6. Ou um vai receber 1/3, o outro vai receber 2/3. Tá? Ah, professor, eu não sei fazer fração, eu vou errar. Então eu vou te dar uma dica. Porque como eu também não sei fazer fração, né, eu tive que dar um jeito de entender como é que ia fazer essa conta. Então, se você não sabe fazer fração, aprenda essa fórmula aqui. O bilateral vai receber o dobro, né? Então, na sua prova, você vai dobrar a quantidade de bilaterais. O legislador está me dizendo que o bilateral vai receber o dobro. Então, na sua prova, você vai dobrar a quantidade de bilaterais. Então, eu tenho um bilateral e um unilateral, dobra o bilateral, 2. Mais unilateral,
3. 100 dividido por 3 dá quanto? 33%. Essa é a cota do unilateral. Dobra, 66. Mas com um só, moleza. Não, vamos aumentar então. Eu deixei 2 bilaterais e 1 unilateral. Dobra os bilaterais. 2, 4. Mais um unilateral, 5. Quanto que é 100% dividido por 5? 20. É a cota do unilateral. Um bilateral recebe 40, o outro recebe 40. Ó, deu certo de novo. 40, 40, 20, 100%. E 40 é o dobro de 20. Né? Deixei um bilateral, 2 unilaterais. Dobra o bilateral. 2. Mais os 2 unilaterais, 4. 100 dividido por 4, 25. É a cota dos unilaterais. 25 para um unilateral, 25 para o outro unilateral. O bilateral recebe 50. 50 é o dobro de 25. Tem erros. Pode fazer com quantos for. Só que você tem que fazer dessa forma. Veja ali, ó. Pedro morreu, não deixou descendente, não deixou ascendente, não deixou cônjuge nem companheiro. Deixou 2 irmãos bilaterais. Sonho. Né? 1.200.000 por 2, 600.000 para cada um. Molezinha. Pedro morreu, deixou um irmão unilateral e um bilateral. Aí você vai lembrar de fazer isso na sua prova. Dobra os bilaterais. Tem 1, 2. 2. Mais o unilateral, 3. 1.200.000 dividido por 3, 400. É a cota do unilateral. O bilateral, 800. 400 unilateral, 800 bilateral. Pedro morreu, deixou 2 bilaterais e 1 unilateral. Dobra os bilaterais, 4. Mais unilateral, 5. 1.200.000 dividido por 5. Agora, quanto que é? 1.200.000 por 5? Aperta de novo, professor. 240 para o unilateral, 480 para cada um dos bilaterais. Tem erro, né? As questões rapidinho aqui, algumas só. Né? Era até que hora, Ludmila, quer orar? Não, com atraso. Lógico, eu atraso, eu comecei atrasado. As questões vocês fazem em casa. As questões vocês fazem em casa. Vamos? Então vamos. Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Antônio é seu irmão João, com quem almoça todos os dias, né? Eles todos os domingos, né? Porque se fosse todos os dias ia fazer diferença, né? Todos os domingos não. Antônio não possui outros parentes, nem cônjuge ou companheiro, e procura você na condição de advogado e indaga se a vontade dele é tutelada pela lei. Diante da indagação de Antônio, assinale a afirmativa correta. Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro necessário. Então, ele não está protegido pela legítima. Esther, viúva, tinha 2 filhas muito ricas, Marina e Carina. Como as filhas não necessitam de seus bens, Esther deseja beneficiar sua irmã, Ruth, por ocasião de sua morte, destinando-lhe toda a sua herança, bens que vieram de seus pais, também pais de Ruth. Esther o procura como advogado, indagando se é possível deixar todos os seus bens para sua irmã. Deseja fazê-lo por meio de testamento público, devidamente lavrado em cartório de notas, porque as suas filhas estão de acordo com o seu desejo. Assinale a opção que indica a orientação correta a ser transmitida. Ela pode expor 50% só, não pode expor tudo. Professor, mas as filhas concordam. Então, quando ela morrer, elas fazem a cessão de crédito. Porque eu não posso, exato, ou renuncia. Perfeito, para não pagar o imposto. Se fizer cessão, vai ter. Mas, em vida não. Pacta corvina. Não é possível deliberar sobre a herança de pessoa viva. Então, por enquanto. Maria era viúva e tinha 3 filhos, Hugo, Aurora e Fiona. A Aurora, divorciada, vivia sozinha e tinha 2 filhos, Rui e Júlia. Márcia faleceu e a Aurora renunciou à herança da mãe. Sobre a divisão da herança de Márcia, assinale a afirmativa correta.
Vamos refazer aqui. Márcia era viúva, tinha 3 filhos. Hugo, Aurora e Fiona. Aurora divorciada. Vivia sozinha e tinha 2 filhos, Rui e Júlia. Márcia faleceu e Aurora renunciou à herança da mãe. Sobre a divisão da herança de Márcia, assinale a opção correta. Veja bem, isso aqui é uma questão importante. Eu vou até fazer a live da semana que vem, eu vou fazer de sucessões, para a gente resolver essas questões com calma. Quero que vocês lembrem o seguinte: na renúncia não tem representação. Na indignidade, na deserdação, sim. Se ela tivesse sido indigna, se ela tivesse sido deserdada, a quota iria para os filhos, por representação. Como ela renunciou, vai para os irmãos. Então, nesse caso, resposta correta, diante da renúncia de Aurora, a herança de Márcia deve ser dividida entre Hugo e Fiona, cabendo a cada um metade da herança. E os filhos dela não vão receber nada, por quê? Porque não tem representação na renúncia. Indignidade ou deserdação, os filhos receberiam. Tá? Porque aí é tal qual pré-morte. Beleza? Clique like.